Concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje, dando continuidade ao nosso estudo de proporcionalidade, vamos falar especificamente sobre proporção, sobre tipos de grandezas proporcionais, como comportar, dicas e macetes. Vem comigo, galera. Show de bola esse assunto, muito cobrado aí nos concursos públicos e a gente precisa saber como se comportar diante de situações assim. Então vamos lá, na aula de hoje, o que nós preparamos aqui? Nós vamos falar aí o conceito de proporção, tá? Mostrar os variados tipos de proporção que tem, como que uma proporção se relaciona com a outra de forma direta, inversa ou composta direta e inversamente ao mesmo tempo, né? Vamos trabalhar as propriedades e vamos falar dos tipos de divisões que existe de proporcional. E na sequência, falar sobre os exercícios envolvendo esse assunto, beleza? Então vamos lá. Proporção. O que é isso, professor? O que é uma proporção, galera? Proporção. Antes de falar em proporção, nós falamos em razão. Você deve ter assistido essa aulinha nossa. Nós falamos que razão é uma divisão. É quando eu tenho um valor dividido pelo outro. Um valor sobre o outro. Isso é uma razão. Razão é um quociente, ou seja, é um resultado de divisão. A proporção, ela complementa isso. Quando eu tenho uma razão igual a outra razão, então nós dizemos que essas razões são proporcionais. Então, o que faz uma razão ser proporcional à outra é o fato delas apresentarem o mesmo quociente, o mesmo resultado. Porque uma razão me dá um quociente. Uma razão é uma divisão. Se é uma divisão, eu tenho um quociente, ok? Quando esse quociente é o mesmo, de uma razão para outra, eu digo que elas são proporcionais. Então, um exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, A sobre B é uma razão. C sobre D é outra razão. E sobre F é outra razão. Então, observe que eu estou colocando aqui que elas são iguais. Por que são iguais? Porque o resultado de A dividido por B é o mesmo resultado de C dividido por D, que é o mesmo resultado de E dividido por F, que eu estou chamando de K. Estou chamando de K. K é o resultado dessas divisões. É uma representação. Esse cara, K, recebe um nome especial. Ele é chamado de constante de proporcionalidade. Constante de proporcionalidade. Esse resultado, fruto dessa divisão, é a constante de proporcionalidade. Guardem bem esse nome, porque nós vamos trabalhar com essa ideia de constante várias vezes, inclusive na definição das propriedades. Beleza? Bom, vamos dar aqui alguns exemplos de proporções. Eu tenho a proporção do tipo simples e do tipo composta. Quando que ela é simples? Quando envolve somente duas razões. Olha só, 5 sobre 7, 10 sobre 14. Eu tenho aqui um sistema de proporção dito simples. É somente uma igualdade de duas razões. Mas eu posso ter uma proporção continuada, composta ou continuada, quando ela contém mais de duas razões, ok? Então, a proporção continuada seria assim, 1/3, 4 sobre 12, 16 sobre 48. Então, observe que agora eu tenho um conjunto maior. Aqui estou representando 3, mas poderia ser 4, 5, 6. A esse tipo de situação eu chamo de proporção continuada, ok? Nós vamos ter situação em que trabalharemos só com duas razões e vai ter casos que a gente vai ter mais de duas razões envolvidas, 3, 4, 5 razões, inclusive os concursos exploram muito essa questão aí, beleza? Bom, conhecendo os elementos da proporção, então vamos lá. Eu tenho aqui uma proporção, né? A sobre B igual a C sobre D. Por que conhecer esses elementos? Porque
Quando nós aplicamos as propriedades, a gente usa nomes. E eu preciso saber o nome que se dá a cada elemento numa proporção de acordo com a posição que ele ocupa. Então, estou representando de forma literal, né? A sobre B, C sobre D. Essa representação aqui, ela pode ser feita assim também, ó. A dividido por B igual a C dividido por D. Ok? Posso representar assim ou posso representar assim. Beleza. Como é o nome que se dá? Nós já vimos no estudo de razão que os termos de cima são chamados de antecedentes e os de baixo são chamados de consequentes. Então, eu tenho aqui o seguinte. A leitura dessa representação. A está para B, assim como C está para D. Observem a linguagem matemática presente. A está para B. O que quer dizer isso? A dividido por B. Assim como, matematicamente, quer dizer igual. E C está para D, ou seja, C dividido por D. Em outras palavras, numa linguagem mais simples, seria A dividido por B é igual a C dividido por D. Só que, tecnicamente, nós usamos A está para B, assim como, que é o igual, C está para D, ou seja, C dividido por D. Beleza? Essa é a linguagem matemática. Agora, os termos. O A e o C, que são os de cima, antecedentes. B e D, de baixo, consequentes. Eles também são conhecidos como meios e extremos. Olha só, A e D são extremos, B e C são meios. Por quê, professor? Por causa dessa outra representação aqui, ó. Observa que A e D está na extremidade e B e C está no meio. Por isso que eles são chamados de extremos A e D e meios B e C. Beleza? Tranquilo. Bom, nós já sabemos o nome que se dá a cada um dos elementos. Agora vamos para as propriedades. Primeira propriedade é a mais usada no dia a dia. Chamamos ela de propriedade fundamental, nome técnico, mais conhecido por vocês como multiplicação cruzada. A gente costuma ouvir muito isso dos alunos. Ah, professor, é aquela multiplicação cruzada. Alguns chamam até de regra de 3. Fala, professor, essa é a regra de 3. Na verdade, não é bem correto nós dizermos. Na verdade, não é correto dizer que é a regra de 3, porque a regra de 3 é um conjunto de procedimentos que tem que ser adotados, né? E na qual utiliza-se dessa propriedade, tá? Não é a propriedade que está na regra de 3, a regra de 3 está na propriedade. Ela usa da propriedade para justificar o seu resultado. Então, veja bem, propriedade fundamental, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Em toda proporção, isso é válido. Em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Essa é uma forma de nós comprovarmos se uma razão é igual a outra razão. Como assim, professor? Isso aqui. Se eu tenho que A dividido por B é igual a C dividido por D, e isso é verdadeiro, então também é verdadeiro que se eu multiplicar A vezes D, fizer esse produto, vai dar o mesmo resultado que esse. Por isso que fala multiplicação cruzada. Produto dos meios, B vezes C, igual ao produto dos extremos, A vezes D. Isso em toda a proporção. Se você tem assim, ó, 2 sobre 3 é igual a 6 sobre 9, se você está dizendo que essas razões são iguais, então o produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Vamos verificar? Quanto que é 2 vezes 9? 18. Quanto que é 3 vezes 6? 18. Então, observe, 18 é igual a 18. Então, isso aqui é verdadeiro. Professor, e se não der igual? Se não der igual, então esta igualdade é falsa, porque eles não são iguais. Para uma razão ser igual a outra, esse produto tem que ser exatamente igual. Dessa forma, você elimina qualquer falsidade
né, presente numa proporção. Ah, está dizendo que são iguais, é verdadeiro? É só multiplicar cruzado. Se não der o mesmo valor, é falso. Tranquilo? Por conta dessa propriedade. Beleza. Por isso, galera, que se o exercício diz que uma razão é proporcional à outra, se ele faz essa afirmativa, a gente parte sempre do princípio que é verdadeiro. Se é verdadeiro, então produto dos meios igual ao produto dos extremos, multiplica cruzado. Beleza? Bom, uma situação para a gente praticar isso daqui. Olha só, eu tenho, por exemplo, sabe-se que hoje a razão da idade de um pai para seu filho é de 5:2. Se o pai tinha 21 anos quando o filho nasceu, como poderíamos descobrir a idade atual do seu filho? Então, olha só, o objetivo é achar a idade do filho. Ele falou que a idade do pai está para a idade do filho, assim como 5 está para 2. E disse também que o pai tinha 21 anos quando o filho nasceu. Bom, quantos anos o filho tem hoje? Não sei, mas o filho tem X, beleza? Tem X anos, não sei. Quantos anos tem o pai? Galera, se o pai tinha 21 quando o filho nasceu, hoje o pai vai ter o quê? A idade do filho mais 21. Se o filho, por exemplo, tiver 10 anos, o pai vai ter 31. Então, ele já envelheceu 10 anos, porque ele tinha 21 quando o filho nasceu, 0 anos. Então, ele vai ter sempre a idade do filho mais 21. Beleza. Agora é só montar a proporcionalidade de acordo com o que foi estabelecido, respeitando a ordem estabelecida. Se é do pai para o filho, é a idade do pai dividido pela idade do filho. Toma cuidado, porque se você inverter, dançou, vai errar. Beleza? A idade do pai dividido pela idade do filho, ou seja, x mais 21 dividido por x é igual a 5/2, que é a razão estabelecida. Aí o que você faz aqui? Multiplica cruzado. Multiplicando cruzado aqui, nós vamos ter 5 vezes x e 2 vezes x mais 21. Aqui, galera, tem que fazer a distributiva. Ó. Faz a distributiva. 2 vezes x, 2 vezes 21. Nós vamos ter aqui 2 vezes x, 2x, 2 vezes 21, 42. Regrinha de equação do primeiro grau, que tem x vai para um lado, que não tem x vai para o outro, trocou de lado, troca o sinal, trago o 2 para cá, 5 tira 2, 3, passo 3 dividindo, 42 dividido por 3, 14. Então, a idade do filho, 14. E se ele perguntasse a idade do pai? 14 mais 21, 35. Fechou. Pronto, temos a idade dos dois. Beleza? Tranquilo, né, galera? Isso aí é só para a gente poder firmar aí a propriedade fundamental. Mas existe uma outra propriedade tão importante quanto a propriedade fundamental, que é chamada de propriedade da composição. Então, presta muita atenção nessa propriedade, porque ela, de fato, vai fundamentar a grande maioria dos exercícios lá. O que diz essa propriedade? Diz o seguinte, eu tenho aqui uma proporção, uma igualdade de razões. Então, é uma proporção. A definição dessa propriedade diz assim, a soma dos antecedentes. Quem é o antecedente? O A e o C. Ou seja, a soma dos caras que estão em cima. A mais C. Está para a soma dos consequentes. Ou seja, dividido pela soma dos que estão embaixo. Então, A mais C dividido por B mais D. Olha só. O resultado disso, o resultado dessa divisão, é uma constante. Lembra o que nós falamos no início da aula? Constante de proporcionalidade, que nós representamos pela letra K. Tranquilo? Se eu somar os termos de cima, somar os termos de baixo, dividir um pelo outro, o resultado que eu vou encontrar é a constante de proporcionalidade. Aí lembram da constante? Quem era ela? Ela era igual a cada uma das razões separadamente. Ou seja, A dividido por B vale K. C dividido por D vale K também. Ok? É isso que diz a propriedade. Se eu somar em cima, somar embaixo, o valor que eu encontro é o mesmo valor
como se eu estivesse dividindo A por B ou C por D. É o mesmo valor, beleza? Quero abrir um parênteses aqui. Essa propriedade, ela serve tanto para a soma quanto para a diferença. Você poderia também pensar assim: a diferença dos antecedentes, A menos C, está para a diferença dos consequentes, B menos D. Então, vale para mais e vale para menos. Vale para a soma e para a subtração. Aí você pergunta: professor, como que eu vou saber se eu tenho que somar ou subtrair? Galera, depende do contexto da questão. Se na questão fala bem assim, a soma das idades era um tanto, a soma dos valores era um tanto, aí você está usando propriedade da soma. Agora, se ele fala lá, a diferença entre as idades, a diferença entre os valores, então ele está te dando uma diferença, aí você vai usar o menos, tranquilo? Um outro detalhe aqui é que essa propriedade, ela também pode ser usada assim. Você pode somar o de cima com o de baixo, desde que do outro lado você também faça a mesma coisa. Some o de cima com o de baixo. Por exemplo, vou fazer bem aqui do lado, A mais B, e do outro lado, C mais D. Tranquilo? Ó, somei o de cima com o de baixo, somei o de cima com o de baixo. Fiz a mesma coisa. Aí você vai escolher alguém para ficar aqui embaixo. Só tem um detalhe. Você pode escolher ou o A ou o B. Você escolhe quem você quer. Tranquilo. Ah, professor, eu quero colocar o B. Então, coloca o B embaixo. Porque, às vezes, você quer encontrar o B primeiro. Então, você coloca o B. Ah, professor, eu quero encontrar o A. Então, coloca o A aqui. Não tem problema. Agora, do outro lado, não é quem você quer. Vai depender da escolha anterior. Se você escolheu o B está embaixo. Então, obrigatoriamente, do outro lado vai ter que ser o D, porque o D está embaixo. Ah, professor, então se eu tivesse escolhido o A para ficar aqui embaixo, então do outro lado teria que ficar o C? Exatamente. Tranquilo? Se você optou por colocar o de cima aqui embaixo, que seria o A, então do outro lado tem que ser o de cima, que é o C, porque o C está em cima. Beleza? E aí você multiplica cruzado também. Você pode usar, então, essa propriedade da composição como sendo uma soma, como sendo uma diferença, ou também usando esse recurso de somar o de cima com o de baixo. Ou subtrair, poderia subtrair. Ao invés de A mais B, A menos B sobre B, C menos D sobre D. Poderia também, a propriedade é válida. Beleza? Então, fica aí a dica. Bom, agora que a gente já conhece as propriedades, olha só uma situação aqui. Eu tenho determinar o valor de x, y e z nessa proporção, sabendo que x mais y mais z é igual a 80. Beleza. Como que eu vou resolver isso? Aplicando a propriedade. Como que é a propriedade? Eu sei que a soma de x mais y mais z é 80. E aqui eu tenho uma igualdade de razões. Então, vamos lá. X mais y mais z, 2 mais 3 mais 5. Ou seja, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes. Eu sei que x mais y mais z vale 80. Então, vai ficar 80, 2 mais 3, 5, mais 5, 10. 80 dividido por 10, 8. Beleza. Quem é esse 8 aqui, gente? Quem é esse cara aqui? Ele é a constante de proporcionalidade, o K, lembram? Agora, para encontrarmos o valor de x, de y e de z, é só pegar cada uma dessas razões separadamente, porque todas elas vão dar o mesmo resultado que a constante de proporcionalidade. Como que vai ficar aqui? X sobre 2 vale quanto? Vale 8. O que eu faço para achar o x? O 2 está dividindo, passa multiplicando. Quanto que são 2 vezes 8? 2 vezes 8, 16. Para achar o y, y sobre 3, igual a constante, 8. 3 está dividindo, passa multiplicando. 3 vezes 8, 24. Para acharmos o z, z sobre 5 igual a 8. 5 está dividindo, passa multiplicando. 5 vezes 8, 40. Pronto, está aqui, ó, x, y, z. Beleza? Tranquilo? Então, essa é uma forma de nós aplicarmos a propriedade da composição. Galera, isso aqui é só um ensaio. Já a gente vai entrar nos problemas
que já caíram aí nos concursos, para a gente colocar na prática isso daqui. É só uma forma da gente treinar essa propriedade aí. Mas antes precisamos falar de 3 coisas. Em que situação eu tenho uma divisão diretamente, em que situação eu tenho uma divisão inversa e em que situação eu tenho uma situação mista, direta e inversa, inversa e inversa, ok? Vamos falar primeiramente da diretamente proporcional. Veja bem, eu tenho aqui um exemplo, repartir 65 em partes diretamente proporcionais a 5 e 8. Galera, eu vou dar um macetezinho. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento bacana. Fui, tchau. Uma dica de como nós fazemos esse tipo de divisão, ok? Então, preste bastante atenção aqui agora. O objetivo é repartir, pegar esse valor, 65, e dividir ele em partes diretamente proporcionais a 5 e 8. Primeira coisa que você tem que estar atento é o seguinte: em quantas partes você vai dividir o número 65? O exercício falou, dividir 65 em partes diretamente proporcionais a 5 e 8, ou seja, dividir em 2 partes. Uma que seja a 5, outra referente a 8. Tranquilo? Então, vou dividir em 2 partes. Beleza. Como que eu vou... Se é em partes diretamente proporcionais, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a parte que você vai dividir por 5, o resultado disso aqui tem que ser igual à parte que você vai dividir por 8. Se eles são diretamente proporcionais, galera, então essa razão é verdadeira. Essa razão é verdadeira. X dividido por 5 tem que ser igual a Y dividido por 8. Por quê? Porque é em partes diretamente proporcionais. O resultado dessa razão tem que ser igual a essa. Beleza? Bom,
Mas isso aqui não é igual a uma constante? Não foi isso que a gente viu? Que se duas razões são iguais é porque ela apresenta o mesmo resultado? Então, qual é a dica? Quem vai ser meu x? Quem vai ser meu x? Meu x é igual a 5, está dividindo, vai multiplicando, multiplicando o k. Então, meu x é 5 vezes k. Quem é meu y? Meu y é o 8 está dividindo, passa multiplicando. Meu y é 8 vezes k. Então, está aqui, ó, meu x e meu y. Tranquilo? X é 5k e o y é 8k. Beleza. Qual é o número que eu vou repartir? 65. Eu não vou repartir em duas partes. Conclusão, se eu somar x mais y, tem que dar quanto? 65. Se eu somar as duas partes, tem que dar 65. Quem é x? 5k. Quem é y? 8k. Igual 65. Quanto que é 5 mais 8? 13k. Passa o 13 dividindo, k é igual a 65 dividido por 13, portanto, k é igual a 5. Achou k? Vem aqui, acho x e acho y. Quem é x? 5 vezes k, que é 5, que vai dar 25. Quem é y? 8 vezes k, que é 5. 8 vezes 5, 40. Portanto, está ali, 25 e 40. Esse é o valor das duas partes que eu vou ter que dividir no número 65. De tal forma que são diretamente proporcionais a 5 e 8. Belezinha? Então, o segredo é, se for divisão diretamente, guardem bem isso aqui agora, ó, preste bem atenção no que eu vou falar. Toda vez que o exercício falar, divida em partes diretamente proporcional, diretamente quer dizer multiplicação. Diretamente, multiplica. Diretamente, multiplica. Diretamente, multiplica. Multiplica quem, professor? Multiplica a constante, o k. Se é diretamente proporcional a 3, 4 e 5, então vai ficar 3k, 4k, 5k. Se fosse proporcional a 7 e 9, então 7k, 9k. Beleza? Sempre o número que ele indicar, o valor que ele indicar que é proporcional, multiplica o k. Beleza? Quando for diretamente. Diretamente, multiplica. Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá, galera. Agora para o exemplo 3. Presta bastante atenção aqui. Também saiu do forno agora, ó. FCC 2018. O que nós temos aqui, ó? André, Bruno, Carla e Daniela eram sócios em um negócio, sendo a participação de cada um, respectivamente, palavra de ordem, 10%, 20%, 20% e 50%. Ou seja, a participação de André é 10%, de Bruno é 20%, de Carla é 20% e da Daniela é 50%. Tranquilo. Bruno faleceu e, por não ter herdeiros naturais, estipulara em testamento que sua parte no negócio deveria ser distribuída entre seus sócios, de modo que as razões entre as participações dos três permanecessem inalteradas. Assim, após a partilha, a nova participação de André no negócio deve ser igual a. Beleza. Vamos organizar as ideias. Primeiro, nós temos 4 sócios, tranquilo? Vou colocar aqui, ó, A de André. Qual é a participação de André? 10%. Depois, B de Bruno. A participação do Bruno, 20%. Depois, C de Carla. A participação de Carla também é 20%. E, por último, D de Daniela. E a participação da Daniela é 50%. Observem, galera, que se nós somarmos os percentuais, é óbvio, e tem que ocorrer isso realmente, vai dar 100%, que é o total das cotas. 100% nós poderíamos, considerando 1% cada cota, seria tipo assim, 100 cotas. Das 100 cotas, 10 é do André, 20 é do Bruno, 20 da Carla e 50 da Daniela. Tranquilo? 10 cotas de participação. 50 cotas de participação. No totalizando, 100 cotas. Tranquilo.
O que aconteceu? Bruno saiu fora, faleceu. A parte do Bruno vai ter que ser repartida. Então, o que vai acontecer? Essa parte do Bruno que vai ser repartida, ela vai ter que ser repartida para o André, para a Carla e para a Daniela. E ele disse que tem que ser feito essa distribuição proporcionalmente à participação de cada um. Então, de forma direta, o André tem 10%, que tinha 10%, vai ganhar 10% a mais, 10% a mais não, mas vai ter uma participação proporcional aos 10% que ele tinha, a mais. A Carla vai ter uma participação agora proporcional aos 20% que ela tinha, a mais, ok? Então, o que a Daniela vai receber de acréscimo vindo do Bruno também vai ser proporcional aos 50% que ela tinha. Então, essa divisão tem que ocorrer em partes diretamente proporcionais a 10, 20 e 50. Nós poderíamos fazer isso da forma tradicional, que seria x sobre 10 igual a y sobre 20, que é igual a z sobre 50. Tá? Poderíamos fazer assim, ó, x sobre 10 igual a y sobre 20, que é igual a z sobre 50. Por que, professor, fazer isso? Porque a parte que era do Bruno, os 20%, tem que ser dividido proporcionalmente entre eles. Ou seja, em outras palavras, era como se o exercício dissesse assim: divida 20 em partes diretamente proporcional a 10, 20 e 50. Então, eu organizo assim. Dividir em partes diretamente proporcionais quer dizer que a parte que compete ao André, dividido por 10, vai ser igual à parte que compete a Carla, dividido por 20, que, por sua vez, vai ser igual à parte que compete a Daniela, dividido por 50. Essa é a forma tradicional. Aí você aplica aquela propriedade da composição que nós já falamos aqui, soma em cima, soma embaixo, e eu sei que essa soma de cima, x mais y mais z, isso daqui, ó, é exatamente igual a 20, que é o valor que eu quero dividir. 5 mais 10 mais 50 vai dar 80, ok? Então, eu vou ter aqui, na verdade, 20 dividido por 80, que é igual a 0,25, beleza? 0,25 é a constante de proporcionalidade. Lembram lá? Meu K. Bom, eu não preciso calcular de todos. Por quê? Porque o exercício foi bem claro. Ele quer saber a participação só de André. Beleza. André tem quanto? Quem é André? É esse cara aqui, ó. X sobre 10. André já tem 10%. Eu preciso saber quanto que ele vai receber proporcionalmente da parte do Bruno. Então, basta eu pegar x sobre 10 e fazer igual a 0,25. Olha só, x sobre 10 igual a 0,25. O que eu faço com o 10? Está dividindo, passo multiplicando. 10 vezes 0,25, isso é igual a 2,5. Ou seja, o que é esse 2,5, galera? Esse 2,5 é o percentual que coube ao André, que é proporcional àquilo que o Bruno abriu mão por conta do seu falecimento, certo? Bruno deixou 20, então a parte proporcional ao André desses 20 é 2,5. Ou seja, esse valor vai ser acrescido ao que o André já tinha. André tinha 10, ele recebeu mais 2,5 vindo da parte do Bruno, então ele passou a ter 12,5, porque a esse valor eu tenho que somar o que o André já tinha. Ele recebeu mais 2,5. Como ele já tinha 10, ele passou a ter 12,5. Resposta letra C. Tranquilo, galera? Essa é a forma tradicional de você fazer esse exercício, usando aí a propriedade da composição. Fizemos a igualdade, parte sempre do princípio seguinte:
Se é para dividir em partes proporcionais, a parte que cabe a cada um, a razão entre elas tem que ser igual. A parte que cabe à participação do André tem que ser igual à parte que cabe a Carla dividido pela participação dela, que tem que ser igual à parte que cabe a Daniela dividido pela participação dela. Então, se é proporcional, essa igualdade tem que prevalecer. Aí, daqui para frente, é só aplicarmos a propriedade. A propriedade diz soma em cima, soma embaixo. X mais Y mais Z, eu não sei quanto que é, mas eu sei que a soma é o percentual do Bruno, que é o 20, que é o valor que eu vou dividir. Se eu somar a parte do André, mais a parte que vai caber a Carla, mais a parte da Daniela, somar os três vai dar o 20, que era do Bruno. Então, x mais y mais z é 20. 10 mais 20 mais 50 é 80. 20 dividido por 80, 0,25, que é a constante de proporcionalidade. Portanto, como o exercício quer saber do André, quanto que ele vai passar a ter, então eu pego só a parte do André, que é x sobre 10. Se o exercício quisesse saber a parte da Carla, eu pegaria y sobre 20. Se o exercício quisesse saber a parte da Daniela, eu pegaria z sobre 50, igual a 0,25. E aí, multiplicando 50 por 0,25, 20 por 0,25, 10 por 0,25, eu encontro a parte que coube a cada um deles. E aí é só somar com o que eles já tinham. Como o André já tinha 10 e a parte que coube a ele foi 2,5, então ele passou a ter 12,5. Se a pergunta aqui fosse da Carla, por exemplo, 20 vezes 0,25. 20 vezes 0,25 vai dar 5. Então, 5 com mais 20 que ela tinha, 25. Então, a nova participação da Carla seria 25. Se a pergunta fosse para a Dani, né? Daniela, 50 vezes 0,25 vai dar 12,5. Como ela já tinha 50, com mais 12,5, 62,5. Beleza? Então, é assim que nós procedemos. Tranquilo? Bola para frente. Vamos para mais outro desafio aqui. Olha só, esse exemplo 4, também agora, Ministério Público Estadual de Goiás 2018. Olha só o que a gente tem aqui, ó. Os funcionários de uma cafeteria combinaram que as gorjetas do dia, no valor total de R$ 120, dadas por 30 clientes, seriam divididas de forma diretamente proporcional ao número de clientes atendidos por cada um. Se os funcionários A, B, C e D atenderam 4, 5, 6 e 15 clientes, respectivamente, as suas gorjetas foram de... Então, veja bem, gente, o que eu tenho que fazer diante desse exercício? Vamos processar ele aqui. Primeiro, ele está dizendo que foi feito um combinado entre os funcionários, entre esses garçons, né? Dizendo o seguinte, que a gorjeta seria dividido de forma proporcional ao atendimento, certo? Olha só, ele fala que seriam divididas de forma diretamente proporcional ao número de clientes atendidos por cada um. Ou seja, quem atender mais clientes tem uma participação maior na gorjeta. Quem atender menos clientes tem uma participação menor na gorjeta. Tranquilo. Aí o exercício falou que são 4 funcionários, né, A, B, C, D, que um atendeu 4, o outro atendeu 5, o outro atendeu 6 e o outro atendeu 15. E pergunta qual foi a gorjeta que cada um recebeu. Bom, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, vamos encontrar qual é a constante de proporcionalidade, que é o valor referente à quantidade de clientes que cada um atendeu. Como que eu faço isso? Vamos pegar uma tela em branco aqui. Vou anotar aqui, ó, o valor da gorjeta, R$ 120. Isso aqui foi o total da gorjeta, que vai ser dividido entre eles, 120. O funcionário A atendeu quantos clientes? 4. O funcionário B atendeu quantos clientes? 5. O funcionário C atendeu 6. E o funcionário D atendeu
15. Professor, como que a gente sabe que é essa ordem? Porque ele fala aqui, ó, respectivamente, né? Aqui, ó, respectivamente. Então, se os funcionários A, B, C, D, olha a ordem, 4, 5, 6 e 15. Então, tá certinho. Bom, e agora? Se é uma divisão proporcional, quer dizer o quê? Vem comigo aqui, galera. Compreenda bem isso, porque muda a história de uma banca para outra, mas a habilidade é uma só. A parte que cabe ao garçom A, vamos dizer que é X. A parte que cabe ao garçom B, não vou nem chamar de X, eu vou chamar de A mesmo, tá? Para não confundir. A parte do garçom B é B, a parte do garçom C é C e a parte do garçom D eu vou chamar de D. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu dividir A por 4, A dividido por 4 tem que ser igual a B dividido por 5, que por sua vez tem que ser igual a C dividido por 6, que por sua vez tem que ser igual a D dividido por 15. Isso que é divisão em partes diretamente proporcional. Quer dizer que a parte que um vai receber, dividido pelo número de atendimentos, tem que ser igual à parte que o outro vai receber, dividido pela quantidade de clientes que ele atendeu, que tem que ser igual ao terceiro, ao que o terceiro vai receber, dividido pela quantidade de clientes que ele atendeu, que vai ser igual também à parte que cabe ao quarto, dividido pelo total de clientes que ele atendeu. Se é divisão em partes diretamente proporcionais, tem que acontecer isso aqui obrigatoriamente, ok? Agora é só aplicarmos a propriedade. Veja bem, gente, eu não sei quem é A, quem é B, quem é C, quem é D, mas eu sei que se eu somar A mais B mais C mais D, tem que dar quanto? Tem que dar o valor total da gorjeta, que é 120, que é o valor que eu vou dividir. Tranquilo? Então, aqui vai ficar assim, ó, 120 dividido pela soma dos caras que estão embaixo. O total de clientes atendidos. 4, 9, 15, com 15, 30. Beleza. 120 dividido por 30, 4. Quem é esse 4, galera? É a constante de proporcionalidade. É o K. Lembram lá? É o nosso K. E agora, para encontrar o valor da gorjeta de cada um, basta eu multiplicar o valor que está aqui embaixo pela constante. Por exemplo, o A vai receber quanto? 4 vezes 4, 16. O B vai receber quanto? 5 vezes 4, vai receber 20. O C vai receber quanto? 6 vezes 4, 24. O D vai receber quanto? 15 vezes 4, que dá 60. Então, seria 16, 20, 24 e 60. Beleza? Bom, voltando lá e indo para as alternativas, tá? Vou apagar aqui. A gente já sabe que as gorjetas são 16 para A, 20 para B, 24 para C e 60 para D. Então, agora é só identificar aqui, ó. 16 para A, está aqui, ó. 20 para B, 24 para C e 60 para D. Portanto, resposta letra C. Tranquilo? Na verdade, nós nem precisaríamos fazer de todos. A partir do momento que eu identifiquei que o primeiro vai ganhar 16, observe que o único 16 que tem aqui é da letra C. Então, automaticamente, a resposta teria que ser essa. Eu nem precisaria ficar buscando os outros. Mas é algo muito fácil de ser encontrado, que eu até posso fazer sem perca de tempo. Por quê? Eu sei que, encontrado a constante de proporcionalidade, que seria, digamos assim, a parte mais difícil do exercício, encontrada a constante de proporcionalidade, a parte que cabe a cada um é só multiplicar pela quantidade de clientes que ele atendeu. Por isso que, sendo a constante 4, o garçom A vai receber 16, porque 4 vezes 4 é 16. O garçom B, 5 vezes 4, 20.
O garção C, 6 vezes 4, 24. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando das nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. O garção D, 15 vezes 4, 60. Por isso ficou essa ordem aqui. Belezinha? Tranquilo, né, galera? Então tá aí. Mais um resolvido. Bom, falamos das grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos falar, gente, das inversamente proporcionais. O que ocorre quando eu tenho uma grandeza inversamente proporcional? Na diretamente, quem tem mais, recebe mais. Quem tem menos, recebe menos. A grandeza inversamente proporcional ocorre exatamente o contrário. Quem tem mais, recebe menos. Quem tem menos, recebe mais. Por quê? Porque é em ordem inversa, beleza? Então, como que a gente faz esse procedimento? Vamos pegar aqui um exemplo bem básico para eu passar a dica, um macetezinho de como a gente vai trabalhar. Vamos supor que eu queira dividir um número 52 em partes inversamente proporcionais a 4 e 9. Beleza? Em quantas partes eu quero dividir o 52? Em duas partes. Por que é duas? Porque ele falou inversamente proporcional a 4 e 9. Então, vou dividir em duas partes. Beleza. Eu vou chamar uma parte de x, a outra parte de y. Galera, o segredo é o seguinte, a dica LAC aqui é o seguinte. Quando nós falamos indiretamente, vocês lembram qual foi a palavra de ordem que nós estabelecemos? Quando for diretamente, a palavra de ordem é multiplicação, beleza? Diretamente, multiplico. Diretamente, multiplico, beleza? E agora, inversamente, qual é a palavra de ordem? Inversamente quer dizer divisão. Então, a palavra de ordem é dividir. Inversamente, divido. Inversamente, divido. Diretamente, multiplico. Inversamente, divido. Tranquilo?
Professor, como assim? Multiplico, divido? Divido quem? Ah, a constante de proporcionalidade. Lembram lá? Quem é a constante? Nós representamos pela letra K. Então, como é inversamente, então eu não vou multiplicar o K, eu vou dividir o K. Dividir ele por 4 e depois dividir ele por 9. Então, a parte que cabe ao x vai ser K dividido por 4. A parte que cabe ao y vai ser K dividido por 9. Tranquilo? Se fosse diretamente proporcional esse exemplo, ficaria multiplicação. Aí seria 4K, 9K. Multiplica. Mas como é inversamente, eu divido. Tranquilo? Beleza. Se eu somar o x mais o y, tem que dar quanto? Tem que dar o valor que eu vou repartir, que é o 52. Então, se eu somar k sobre 4 mais k sobre 9, que é o valor de x e y, ó, x mais y é igual a 52. Quem é meu x? K sobre 4. K sobre 4. Quem é meu y? K sobre 9. Isso é igual a 52. Então, de agora para frente, é só desenvolver essa equação que eu consigo resolver. Então, tradicionalmente, a gente tira o MMC, não é assim? 4 e 9 é 36. 36 dividido por 4 dá 9. 9 vezes K, 9K. 36 dividido por 9 dá 4. 4 vezes K, 4K. É igual a 52. 36 dividido por 1, 36. Ele vai lá para cima. Então, vai ficar 52 vezes 36. Eu não vou multiplicar por enquanto. Agora, eu elimino aqui, ó, não preciso mais dele. Vou somar. Quanto que é 9 mais 4? Não é 13? 13K. Igual a 52 vezes 36. Ainda não vou multiplicar. Por quê? Porque agora eu passo o 13 dividindo. Quem vai ser meu K? Vai ser 52 vezes 36 dividido por 13. O 13 que estava multiplicando, passo ele dividindo. Agora, por que eu não multipliquei? Porque é mais fácil eu simplificar o 52 com 13. 52 é múltiplo de 13, vai dar 4. 4 vezes 13, 52. Então, conclusão, quem é meu K? 4 vezes 36, 144. Beleza, achei o meu K. E agora, como que eu acho o x e o y? É só dividir. X é K sobre 4, y é K sobre 9. Então, o meu x vai ser igual a 144 dividido por 4, que dá 36. Meu y vai ser 144 dividido por 9, que vai dar 16. Então, o x é 36 e o y é 16. Observem que o maior valor recebeu menos, ficou com a parte menor, e o menor valor ficou com a parte maior. Por isso, inversamente proporcional. Beleza? Tranquilo? Gente, a proposta desse exemplo aqui é só a gente trabalhar essa dica. Então, o que eu quero que você compreenda aqui é exatamente essa ideia. Falou em inversamente, eu divido. Beleza? Bom, agora que a gente já sabe a técnica, vamos aplicá-la nos problemas aí, né? Olha só esse exemplo. CESP 2018. E a CESP, o legal é que nem sempre a gente precisa de forma direta fazer cálculos. A gente pode também, usando exatamente essa, digamos assim, esse artifício de que inversamente quem tem mais ganha menos, quem tem menos ganha mais, eu já consigo, a partir daí, tirar uma série de conclusões. Olha só, os irmãos Jonas, Pierre e Saulo, que têm, respectivamente, 30, 20 e 18 anos de idade, herdaram de seu pai a quantia de 5 milhões. O testamento prevê que essa quantia deverá ser dividida entre os irmãos em partes inversamente proporcionais às suas idades.
Nessa situação hipotética, um dos irmãos receberá metade da herança? Isso está certo ou está errado? Bom, veja bem, gente, eu posso fazer isso da forma tradicional, que seria efetuando efetivamente o cálculo e provando que cada um deles que nenhum deles vai receber a metade, porque ele está falando que um dos irmãos vai receber a metade. Então, se eu provar que nenhum recebeu, a resposta está errada. Se um recebeu, estaria certo. Ok? Forma tradicional. Vamos lá. Forma tradicional. Idade 30, 20 e 18. Então, os irmãos são Jonas, Pierre e Saulo. Então, eu vou usar só as iniciais. Ó, Jonas, Pierre e Saulo. Jonas, idade de Jonas, idade de Pierre e idade de Saulo. 30, 20 e 18. Então, vamos lá. Jonas, 30, Pierre, 20, Saulo, 18. Tranquilo? Bom, tradicionalmente, como é divisão em partes inversamente proporcional, se é inversamente proporcional, o que eu tenho que fazer? Dividir. Então, quanto que Jonas vai receber? Jonas vai receber um valor que é a constante dividido por 30. Quanto que Pierre vai receber? A constante dividido por 20. Quanto que Saulo vai receber? A constante dividido por 18. Professor, 30, 20 e 18 não são números muito grandes, eu não posso reduzir isso para números menores? Pode, gente, você pode. Se você quiser trabalhar com 30, 20 e 18, sem problema nenhum. Mas se por acaso você quiser reduzir isso para um valor menor, basta você simplificar os 3 pelo mesmo número. Ou seja, se eu multiplicar aqui por 2 e por 2, observe que eu multipliquei todos por 2, correto? Eu não multipliquei só um, eu multipliquei todos. Então, eu não altero a razão quando eu multiplico todos. Beleza. Ao fazer isso, o que vai acontecer? 30 com 2 fica 15. Então, K sobre 15. 20 com 2 fica 10. Então, fica K sobre 10. Depois, 18 com 2 dá 9, então fica K sobre 9. Dessa forma, eu encontrei denominadores menores. Professor, ficou muito confuso isso. Então, continua com 30, com 20, com 18. Eu estou só mostrando uma forma que você tem de fazer com que esse denominador sejam números menores, que facilita seu cálculo, tranquilo? E não altera o resultado final. Bom, a soma disso daqui, gente, tem que dar o total, tá? Tem que dar o total. Qual é o total? A quantia repartida. Ou seja, K sobre 15 é igual a mais K sobre 10 mais K sobre 9. Isso é igual a quem, gente? Aos 5 milhões, que é o valor que está sendo repartido entre eles. Ou seja, a parte que cabe ao Jonas, mais a parte que cabe ao Pierre, mais a parte que cabe ao Saulo, somando as 3 dá os 5 milhões. Daqui para frente é uma equaçãozinha normal. Vou tirar o MMC, ó. MMC diz 15, 10 e 9 é 90. Coloca aqui embaixo, ó. 90. 90 dividido por 15 dá 6. 6 vezes K, 6K. 90 dividido por 10 dá 9. 9 vezes K, 9K. 90 dividido por 9 dá 10. 10 vezes K, 10K. Aqui, como embaixo dos 5 milhões não tem nada, eu coloco 1. Então, vai ficar 90 dividido por 1, 90. Então, vai ficar assim, 5 milhões vezes 90. Eu não vou multiplicar ainda. Tá? Deixa só no final para multiplicar. Agora, eu não preciso mais desse cara aqui. Elimino ele. E somo. 6 mais 9, 15. 15 mais 10, 25K. Igual a 5 milhões vezes 90. Agora, o que eu faço com 25? Tá multiplicando, passo dividindo. Então, meu K vai ser igual a 5 milhões
vezes 90 dividido por 25. E aí é fácil dividir aqui, né? 50 dividido por 25 dá 2. Então, isso aqui vai ser 200 mil. Meu K vai ser igual a 200 mil vezes 90. E, ao fazer essa conta, meu K vai ser igual a 9 vezes 2, 18, mais 6 zero. Ok? 18 milhões. Tranquilo? Beleza, ó. Encontrei o valor do K, 18 milhões. 200 mil vezes 90, 18 milhões. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. 9 vezes 2, 18. Fechou? Beleza. Então, está aqui meu K. Acabou? Não. A pergunta era se alguém iria receber a metade da herança. Qual que é a metade de 5 milhões? 2 milhões e meio. Então, eu preciso ver se alguém vai receber isso. Agora, como que eu faço para descobrir? É só dividir o K aqui. Aqui é K sobre 15. Então, eu tenho aqui 18 milhões dividido por 15. 18 milhões dividido por 15, isso aqui vai dar 1 milhão e 200 mil. K dividido por 10. Então, eu tenho 18 milhões dividido por 10. 18 milhões dividido por 10 vai dar 1 milhão e 800 mil. K dividido por 9. 18 milhões dividido por 9. E 18 dividido por 9, 2 milhões. Então, observem que eu não tive nenhum deles que recebeu 2 milhões e meio. Conclusão, resposta errada. Ah, beleza. Poxa, professor, eu tive que fazer tudo isso para descobrir. Veja bem, gente. Tecnicamente, e uma forma de nós certificarmos que o que nós fizemos está correto, é isso. Eu teria que desenvolver todo o cálculo para mostrar o que cada um recebeu. Até porque, nesse concurso, essa mesma pergunta ela foi repetida e ele queria saber tinha outras informações também. Então, de todo jeito, era necessário fazer isso. Mas, partindo do princípio que o exercício não quisesse saber o valor individual de cada um, que é o caso desse exercício, eu vou apagar aqui. Então, nós já sabemos que a resposta é não. Tranquilo? Está errado. Nenhum recebeu a metade da herança, que seria 2 milhões e meio, porque um recebeu 1.200, outro 1.800 e o outro 2 milhões. Então, não teve ninguém que recebeu a metade. Agora, voltando na questão, vamos analisar de outro jeito. Então, a resposta é errado. Tá? Está aqui, errado. Essa é a resposta correta. Mas agora vamos fazer outra análise. O que é uma grandeza inversamente proporcional? A gente já viu que a grandeza ela é inversamente proporcional, quer dizer que quem tem mais ganha menos, quem tem menos ganha mais. É isso, beleza? Para que, como eu estou dividindo em 3 partes iguais, 3 partes iguais não, eu estou dividindo entre 3 pessoas, para que alguém recebesse a metade, nós teríamos que a soma das duas idades aqui, ó, como é? A soma de duas idades tinha que ser igual a outra. Eu teria que ter isso para que ocorresse uma divisão pela metade. E não acontece se eu somar 20 mais 18, é 38. Eu não tenho nenhuma forma de fazer, se eu somar 30 mais 18, dá 38, não dá 20. Não dá a metade. A soma de duas teria que ser igual a outra, para que pudesse dar realmente a metade. Ó. Se eu somar 30 mais 18, dá 38. A metade de 38 é 19, então não bate com esse cara. Beleza? De nenhum jeito que eu fizer aqui, eu encontro isso. Então, isso aí já seria assim, uma análise lógica da questão. Então, só por essa analogia, eu já sei que estaria errado. Ninguém vai receber a metade. Porque para receber a metade, eu teria que
somando duas idades, a outra teria que corresponder à metade desse valor aí. Porque aí sim eu teria alguém recebendo a metade. Como não teve nenhuma situação dessa, a resposta já é errado. Análise lógica. Mas se você não consegue enxergar logicamente, aí você pode desenvolver através da técnica de resolução mesmo, de propriedade de grandezas inversamente. Aí é todo aquele cálculo que a gente fez, provando que nenhum recebeu 2,5 milhões, portanto, ninguém recebeu a metade da herança. Beleza? Tranquilo, galera? CESP tem dessas coisas, né? Aí você vai ver qual é o caminho mais fácil para você tomar aí. Tranquilo? Bom, gente, nós temos uma outra situação também. O que é essa outra situação? Nós já vimos quando que a grandeza é diretamente, quando que a grandeza é inversamente. E se ela for os dois ao mesmo tempo, professor? Direta e inversamente, o que vai acontecer? Veja bem, gente, nós vamos usar a mesma técnica que nós trabalhamos. Qual que é a palavra-chave quando eu falo diretamente? Multiplicação. Muito bem. Qual é a palavra-chave quando eu falo inversamente? Divisão. Muito bem. Tranquilo. Diretamente, multiplico, inversamente, divido. Se for os dois ao mesmo tempo, se eu tiver mais de dois valores fazendo essa relação de proporcionalidade, eu simplesmente vou levar em questão o seguinte: aquele que for direto, eu multiplico. Aquele que for inverso, eu divido. E vou usar a mesma lógica. Tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Olha só esse exemplo aqui. Decompor o número 76 em duas partes, x1 e x2, vou decompor em duas partes, diretamente proporcional a 3 e 2 e inversamente proporcional a 5 e 3. Então, eu quero dividir o número 76 em duas partes, que ele chamou de x1 e chamou de x2. Tranquilo? Quem vai ser meu x1, quem vai ser meu x2? Ele falou que são diretamente proporcional a 3 e 2 e inversamente proporcional a 5 e 3. Ou seja, x1 é diretamente proporcional a 3 e inversamente proporcional a 5. x2 é diretamente proporcional a 2 e inversamente proporcional a 3. Beleza? Essa é a ordem estabelecida, direta a um grupo e inversa em relação ao outro. Agora é simples, é só utilizarmos a palavra-chave. Diretamente, multiplico, inversamente, divido. Então, quem vai ser meu x1? Ele vai ser diretamente proporcional a 3. Então, vai ficar 3 vezes. Vezes quem, gente? Vezes a constante, lembram? Vezes a constante. Dividido, por que dividido? Porque é inversamente proporcional a 5. Pronto, 3K sobre 5. Quem vai ser meu x2? Diretamente proporcional a 2, então 2 multiplica. E inversamente proporcional a 3, então o 3 divide. 2K sobre 3. Pronto, está aqui. Meu x1 é 3K sobre 5, o meu x2 é 2K sobre 3. Agora, para efetuar essa divisão, a soma deles tem que ser igual a 76. Olha aqui, ó. 3K sobre 5 mais 2K sobre 3 é igual a 76. Agora, a regrinha básica de equação. Tira o MMC de 5 e 3, dá 15. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 3, 9. Mais 15 por 3 dá 5. 5 vezes 2, 10. E aqui é 1, né? 15 dividido por 1 dá 15. Eu não vou multiplicar, vou deixar só indicado 76 vezes 15. Agora eu não preciso mais desse cara aqui, ó. Elimina ele. Soma 9 mais 10, vai dar 19. E aí eu passo 76 vezes 15, passo 19 dividindo. Então, eu tenho 76 vezes 15 dividido por 19. Por que eu deixei para dividir no final, para multiplicar só no final? Porque 76 dá para simplificar com 19. Vai dar 4. 4 vezes 19 é 76. Então, 4 vezes 15, conclusão, meu K vale 60. Se o K é 60, agora eu descubro o meu x1 e meu x2.
é só colocar no lugar do K 60. Então, meu x1 vai ser 3 vezes 60 dividido por 5. 3 vezes 60 dividido por 5 dá 36. Por quê? 3 vezes 60 é 180, dividido por 5, 36. Meu x2 vai ser igual a 2 vezes 60 dividido por 3. 2 vezes 60, 120, dividido por 3, 40. E observe, 36 mais 40, 76. Pronto, está resolvido o exercício. Mas o que eu quero fechar com vocês aqui, gente? Que nós podemos ter, então, uma situação onde a proporcionalidade ela passa a ser composta. Ela é dita composta quando eu tenho mais de duas grandezas envolvidas, e aí eu tenho uma situação diretamente a uma e inversamente a outra. Professor, poderia ser diretamente a uma e diretamente a outra também? Poderia. Poderia ser inversamente a uma e inversamente a outra? Poderia. Tá? Então, veja bem, nem sempre vai ser direta a um e inversa ao outro. Eu poderia ser direto aos dois, poderia ser inverso aos dois. Então, se fosse direto aos dois, ia ficar como o meu x1? Ia ficar 3 vezes 5 vezes k, ou seja, 15k. 2 vezes 3 vezes k, ou seja, 6k. Professor, e se fosse inversamente proporcional aos dois? Aí ia ficar k sobre 15, k sobre 6. Tranquilo? Porque é inverso aos dois, então eu tenho que dividir pelos dois. E aí, nesse caso, eu multiplico os valores que são proporcionais. Beleza? Tranquilo? Então, dessa forma, você desenvolve aí qualquer exercício de grandeza inversamente. O que vai acontecer agora? A banca vai contar uma história, vai narrar um fato e vai dizer que determinada situação é diretamente proporcional ou inversamente proporcional ou direta e inversa ao mesmo tempo, e a partir daí você vai construir um desses caminhos. Então, eu quero fechar contigo recordando aqui palavras-chave. Diretamente, multiplica. Inversamente, divide. Multiplica quem? Divide quem? A constante de proporcionalidade que nós costumeiramente usamos representar pela letra K. Beleza, galera? Tranquilo? E assim, chegamos ao fim da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande tê-lo em nossa companhia aqui. Peço que Deus continue te dando força para você permanecer firme nessa jornada, que não é fácil, mas é possível, porque Deus está contigo. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só.
No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Clique lá